Olá, telespectadores, como vocês estão? Vídeo de hoje: A Guerra dos Montes e Feitosas por Seis Marias. Este fato trágico entrou para a crônica cearense a feição de uma mera luta de famílias à moda medievalista. E nesse vídeo eu irei narrar com detalhes o que ocorreu. Mas, antes de iniciarmos o conteúdo narrado, dê o seu like, minha gente. É de graça e como forma de agradecimento, eu só peço que você curta este vídeo, pois você me ajuda e fortalece o canal. E já que você está por aqui, se inscreve também, ativa as notificações no sininho abaixo para não perder os novos conteúdos que serão publicados por aqui. Comenta também abaixo de onde você fala, o município e o estado federativo. Este é o vídeo mais importante do canal até o momento. E para situar você no contexto do conteúdo que será narrado a seguir, sugiro, para quem não assistiu às partes anteriores sobre a chegada da família Feitosa no Ceará, que vocês comecem pela parte 1, 2 e 3, respectivamente. Você poderá encontrar estes vídeos na minha playlist do clã Alves Feitosa. A família Feitosa é descendente do português João Álvares Feitosa, que chegou ao Brasil pelo estado de Sergipe na primeira metade do século XVII e posteriormente seguiu para Penedo, no estado de Alagoas, fixando-se em Serinhaém, no estado de Pernambuco. Os Feitosas eram provenientes da capitania de Pernambuco e Serinhaém é considerado como o lugar de origem dos primeiros membros da família Feitosa emigrados para o Ceará. Segundo o escritor Fonseca, João Álvares Feitosa contraiu casamento com Ana Gomes Vieira, filha do seu compatriota Coronel Martins Chaves. Ele que era um rico colono, senhor da Capela do Buraco, os quais tiveram 2 filhos. O comissário-geral Lourenço Alves Feitosa, casado com Antônia de Oliveira Leite, e contraiu um filho, de nome Lourenço Alves Penedo e Rocha. E o outro filho de João Álvares Feitosa com Ana Gomes Vieira foi o coronel Francisco Alves Feitosa. Este contraiu 3 casamentos com 3 viúvas, que traziam filhos dos seus leitos anteriores. Segundo o escritor Feitosa, a primeira núpcia do coronel Francisco Alves Feitosa foi com a Catarina Cardoso da Rocha Rezende Macrina, que deixou 4 filhos, sendo 2 homens, chamados de capitão Pedro Alves Feitosa, que foi casado com Ana Cavalcante de Nazaré Bezerra, e o outro, de nome Coronel Manuel Ferreira Ferro, e 2 mulheres, que se chamavam Josefa Alves Feitosa, casada com o sargento-mor Francisco Ferreira Pedrosa, e sua irmã Ana Gonçalves Vieira, que foi casada com o sargento-mor João Bezerra do Vale. A segunda núpcia do coronel Francisco Alves Feitosa foi com uma viúva pertencente à família Montes, por nome Isabel de Montes e Silva. Ela era irmã do coronel Francisco de Montes e Silva, que teve 2 filhas, Maria, que se casou com João Cavalcante do Cariri, e Luzia, que foi casada com o enteado de seu pai, filho de Isabel Maria de Melo. Já
na terceira núpcia do coronel Francisco Alves Feitosa foi com Isabel Maria de Melo. Com ela, não deixou descendentes. Segundo o escritor Tebege, João Álvares Feitosa deixou Penedo em Alagoas e veio para o engenho Currais de Serrinha, em Pernambuco. E ali obteve 2 sesmarias, sendo estas as primeiras de que se tem registro como pertencentes ao primeiro membro da família Feitosa no Brasil. Os 2 documentos históricos encontram-se na documentação histórica pernambucana, no ano de 1959, da página 96 e 103, a página 104. Os irmãos Feitosa residiam às margens do Rio São Francisco, em Pernambuco. Mas, segundo o pesquisador e historiador Farias, por estar bastante povoado este rio e suas afluentes, onde estava em franca florência e atividade pecuária, certamente por informação dos parentes Ferreira já estabelecidos no Ceará, hajam sido as razões que levaram os irmãos Feitosa a esta migração. Fato é que não tardaram a iniciar a colonização da bacia jaguaribana. As primeiras sesmarias nos sertões dos Inhamuns foram doadas aos irmãos Lourenço Alves Feitosa e Coronel Francisco Alves Feitosa, no ano de 1707, cada um recebendo 3 léguas ao longo do rio Jucá. No século XVII, perseguidos pela Inquisição e tendo perdido os pais, chegaram ao estado de Pernambuco 5 irmãos da família Montes, espanhóis de nascimento, sendo 2 homens e 3 mulheres. A Inquisição na Espanha atuou sob o controle dos reis espanhóis de 1478 ao ano de 1834, com o nome de Santo Ofício, pois esses tinham um certo receio de que a Inquisição alcançasse um poderio. Segundo o escritor Jackson, esse foi o resultado da política de conversão de judeus e muçulmanos espanhóis ao catolicismo. Foi um importante instrumento na política chamada limpeza de sangue, deixando muitas vítimas de horríveis matanças contra os descendentes de judeus e de muçulmanos não convertidos. Os irmãos Montes fixaram residência em Pernambuco, formando famílias, uma das quais descende de o Conde de Irajá, Dom Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, bispo do Rio de Janeiro. Francisco de Montes e Isabel, sua irmã, agora casada com o coronel Francisco Alves Feitosa, adentraram nos sertões de Pernambuco e vieram até a área jaguaribana, no Ceará. O coronel Francisco Alves Feitosa, juntamente com o irmão e o sobrinho, era senhor de terras no riacho Vocoró, Macaraú, Cariús, e sozinho obteve a sesmaria do riacho do Mota. Esta, por sinal, foi a única que ele requereu sozinho, situada no sertão dos Inhamuns, em 30 de dezembro do ano de 1747. Já as terras no riacho Truçu estavam devolutas, porque haviam caído em comício, sendo seu antigo proprietário João de Montes Bocarro, e as terras da Lagoa de Iguatu, assim como as do riacho Jorge Mendes, tendo como proprietário
o seu irmão, comissário Lourenço Alves Feitosa, e limitavam-se com outras pertencentes ao coronel Francisco de Montes e Silva, que era irmão de Isabel de Montes. O comissário Lourenço Alves Feitosa, ciente da situação, requereu uma sesmaria de 3 léguas de comprimento e meio de largura para cada lado no rio Jucá, outra com iguais dimensões para sua esposa, e uma terceira também com as mesmas dimensões para seu filho. Ao todo, 9 léguas, compreendendo a extensão das que haviam caído em comício e lhes foram concedidas no ano de 1720. A solicitação chamava atenção para o fato de que as terras eram virgens e, como tal, não estavam produzindo rendas para os cofres da corte. Para o coronel Francisco de Montes e Silva, só restava reconhecer que lhe não assistia direito para litígios, mas o mesmo insistia em cortar as cordas no serviço de tombamento, separando as sesmarias de cada suplicante. Com isso, as famílias realizaram lutas armadas. Os Feitosa, para fazer efetiva a medição da sesmaria, e os Montes para impedi-la, dando início aos demais confrontos. Enquanto duraram os conflitos com os Montes na região do Alto e Médio Jaguaribe, ali residiu o coronel Francisco Alves Feitosa. Vale ressaltar que nas suas levas de gado para os Inhamuns, um dos enfrentamentos entre as famílias foi registrado nas trincheiras, próximo à nascente do rio Jucá, propriedade do então comissário Lourenço Alves Feitosa, e que em 1724 se deslocou para a fazenda Mocha, no Piauí, retornando 2 anos depois para o Ceará, quando passa a fixar-se no sertão dos Inhamuns. E nesta região lançará suas raízes genealógicas, sendo ele o patriarca dos Feitosas no Ceará. Antes da primeira metade do século XVIII, as propriedades dos Feitosa se expandiram rapidamente. Somente Lourenço Alves Feitosa recebeu um total de 22 sesmarias espalhadas ao longo do rio Jaguaribe e seus afluentes, se tornando, como outros representantes de famílias colonizadoras, um latifundiário, o que, para o escritor Simon Sem, latifúndio. Latifúndio é uma propriedade agrícola de grande extensão pertencente a uma única pessoa, uma família ou empresa, e que se caracteriza pela exploração intensiva de seus recursos. A extensão necessária para se considerar uma propriedade como latifúndio depende muito do contexto. Enquanto na Europa o grande latifúndio pode ter algumas centenas de hectares, já na América Latina pode facilmente ultrapassar os 10.000. Sobre esse assunto, o escritor Lemmeney esclarece que a média de terras concedidas para cada sesmaria era de 3 léguas ou de 10.800 hectares, o que, para outro escritor, Araújo, tais fatos vêm demonstrar que o sistema de sesmarias convivia com regime de posses ilegais, assim como atesta a ganância de grandes proprietários por terras,
que sendo tamanha justificativa os meios para obtê-las. O registro de diversas lutas por terras no Ceará é um dos indicativos da violência no regime de posses e de migração interna. A ocorrida entre as famílias Montes e Feitosa mostra que a família foi o elemento que deu à sociedade brasileira importância fundamental durante a maior parte de sua história, preenchendo a lacuna criada pela ausência do poder público eficaz, como também foi a maior causadora de desordem, uma vez que insultos ou ofensas ao membro de uma parentela por um membro de outra era motivo para uma confrontação. Comunidade social, cada família mencionada formava uma parentela, onde além do grupo familiar, que consiste de todos os parentes reconhecidos, incluindo os que foram herdados dos pais e os incorporados por meio de um cônjuge ou cônjuges, abrangiam outras pessoas que, embora sem ligações do sangue ou de casamento contraído, viviam próximo do círculo parental. Eram os empregados respeitados, tais como o vaqueiro, escravos de confiança e moradores que estavam com a família há muito tempo. E por fim, os agregados, que eram pessoas que viviam na fazenda sob a permissão do proprietário, mas em situação indefinida e variavam uma gama que ia desde os amigos da família até os pistoleiros contratados e outros tipos de marginais. Os Feitosa realmente constituem um grupo parental dos mais poderosos da nossa história e cuja repercussão sobre as nossas instituições locais de direito público foi enorme. Pelo número da sua parentela, dominaram o estado do Ceará, uma província inteira. As famílias Montes e Feitosa reuniram um bom número de agregados, dentre eles os amigos fazendeiros pecuaristas e um expressivo contingente indígena de diversas tribos. Os Feitosa tinham por si as tribos dos Cariri e Jucá, e os montes dispunham dos índios Calabaças. A região dos Inhamuns é uma área bastante rica para estudo do coronelismo, palavra derivada de coronel, que se refere à autoridade política local, muitas vezes ligada a outras instituições exercidas por chefes, especialmente no seu relacionamento com a parentela. O coronelismo poderia ser interpretado como manifestação de uma sociedade constituída em torno de um grupo de parentes, sendo o coronel e o chefe da família a mesma pessoa. Fica claro que as parentelas eram traços salientes da sociedade da região do Sertão dos Inhamuns, uma situação que resultou da estruturação do poder ao longo das linhas genealógicas. A parentela era a unidade social principal, pois dentro dos seus limites o indivíduo encontrava grande margem de segurança. As instituições públicas não mereciam confiança, porque muitas vezes seus administradores deixavam de servir a todos, mesmo quando o faziam. A sua interpretação do bem comum não era necessariamente equivalente ao bem-estar da parentela e dos seus componentes.
O relacionamento significativo era então a família, e dentro dos seus conselhos fazia-se justiça e distribuía proteção de acordo com seus padrões. E quanto às instituições públicas, estas deveriam ser denominadas ou bloqueadas. Podemos ainda dizer que o cangaço e o banditismo no sertão tiveram origem nessa ambição de proprietários pecuaristas por mais terras e mais poder, e que veio a contribuir para uma cultura de violência. No estado do Ceará, uma luta que, partindo do branco com indígenas, se estendeu para os pequenos poceiros migrantes e se tornou acirrada entre alguns dos senhores das Seis Marias. As análises sobre o cangaço encontram referências em vários autores da historiografia estadual. Dentre eles, cita-se o mais conhecido, que tece os seguintes comentários sobre o movimento. Designa a organização efetiva ou estado permanente de homens em armas, de que se acercavam sertanejos abastados, ante a ameaça de hordas selvagens que lhes dizimavam os rebanhos e em face de outros potentados, que lhes contestavam a posse das Seis Marias, muitas vezes de extrema litigiosa. O meio de defesa de grupos criminosos que fugiam à ação da justiça ou à força terrorista dos chefes de facções políticas do interior. Continuamente de sobreaviso no tocante às competições partidárias locais. Com a entrada do homem branco na região, houve vários conflitos com os índios e estes perderam suas áreas, constituídas pelas terras férteis junto às ribeiras, para a fixação do gado, sendo expoliados para áreas de serras e caatingas em interflúvios, com escassez de água. Esses confrontos agravados com os empregados das fazendas duraram anos, resultando em muitas mortes, com aniquilamento de tribos e de aldeamento dos remanescentes, bem como a ocupação de vez do sertão dos Jamuns e a fixação do gado. Nesse contexto, áreas como estas no sertão nordestino foram incorporadas economicamente à colônia portuguesa, passando a fornecer animais de trabalho e carne para áreas mais povoadas. Para isso, o sistema implantado para a criação de gado foi extensivo, com mão de obra reduzida, que é sempre um vaqueiro, que era também um administrador. Além disso, havia poucos empregados. Na dinâmica do trabalho, durante o período de estiagem, tinham como atividades a construção de cacimbas e a alimentação do gado, em que migravam para áreas de forragem, ou seja, áreas cultivadas geralmente pela cana-de-açúcar e o capim, capazes de fornecer alimento para os animais como possíveis ao cultivo agrícola. Segundo o escritor Andrade, por este período, as fazendas adquiriram grandes extensões e chegaram a abrigar grande número de cabeças de gado, algumas com mais de 5.000 cabeças. A história dos conflitos entre as famílias Monte e Feitosa
não encontra documentos favoráveis aos Feitosa e nem censura contra os montes. Quando estes é que vinham atacar os Feitosa em seus próprios domínios na fazenda Cangalhas, abaixo da vila de Arneiroz, onde se chocaram em um tiroteio no qual se defenderam os Feitosa, que ali se achavam arranchados com o comboio e fizeram trincheiras dos Surrões, Malas e Cangalhas, e depois seguiram em sentido ao rio Jucá. Com o rompimento do juízo ordinário em Aquiraz, o Senado da Câmara e de posses influentes com o ouvidor José Mendes Machado, este se aliou aos Feitosa contra os montes e lhes ofereceu combates nos quais sempre saíam vitoriosos. Já os montes, por sua vez, se aliaram aos inimigos do ouvidor em Aquiraz, ficando sempre derrotados. O escritor Feitosa descreve: ficaram os arquivos públicos do Aquiraz cheios de farta documentação horrivelmente degradante contra os Feitosa e o ouvidor José Mendes Machado, que eram constantes denunciados perante os altos poderes até a corte portuguesa. O comissário Lourenço Alves Feitosa foi um dos colonos que adquiriu o maior número de seis-marias no estado do Ceará. Mas logo morreu e sua mulher depois também. E seu único filho, solteiro, e por último ele, ficando toda a fortuna deste casal para o irmão Francisco Alves Feitosa, passando este a ser o maior latifundiário do sertão dos Inhamuns. No ano de 1721, veio o capitão Mor Manuel Francês governando o Ceará. Porém, desgostoso com o Senado da Câmara, no Aquiraz, e observando que uma das famílias estava aliada com o Senado e a outra com o ouvidor Machado, conservou-se neutro até a retirada deste. E só no ano de 1725, quando na expressão de Tebege, não só por isso foi necessária a intervenção do capitão Mor Manuel Francês, que resolvera acabar com os conflitos das famílias Montes e Feitosa, abolindo com as lutas que agitavam a vida nos sertões e aconselhando, fez a separação dos contentores, indo o coronel Francisco Alves Feitosa esperar a passagem da grande seca na fazenda Mocha, no Piauí, na antiga capital daquele estado, a então Vila da Parnaíba. Após a passagem da mesma, segundo Feitosa, voltou para os Inhamuns, onde fundou sua primeira fazenda de gados na Barra do Jucá, às margens do rio Jaguaribe, que ficava à direita da atual cidade de Arneiroz. Construiu uma capela que, com a edificação da matriz de Arneiroz, por seu neto, coronel Eufrásio Alves Feitosa, passou a ser chamada de Igreja Velha. O coronel Francisco Alves Feitosa era um colonizador que associava a conquista de terras a uma preocupação religiosa, tanto que não só construiu a Igreja Velha no Arneiroz, como também no ano de 1740, já estabelecida ao longo do rio Jucá com a família,
agregados e trabalhadores com suas famílias também, iniciou no sítio Cocossi uma palavra de origem indígena que significa lugar perto d'água, a construção de uma outra capela, onde terminou de erguer no ano de 1748 e fundou a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. E ao redor dela foram edificadas residências, surgindo assim um povoado com o mesmo nome. Quando foi visitada por Frei Manuel de Jesus Maria, e foi celebrada uma missa. Acabados com os conflitos, o coronel Francisco Alves Feitosa veio a falecer com 92 anos de idade, no pequeno povoado do Cocossi, na região dos Inhamuns. E como construtor da Igreja Matriz, e seguindo a tradição da época, no sentido de serem sepultadas as pessoas ilustres dentro dos templos. Foi nesta capela que o coronel Francisco Alves Feitosa foi sepultado. A família Feitosa ainda existe no sertão dos Inhamuns, na ribeira do mesmo rio, quase no mesmo pé que seus antepassados, ligando-se pouco com outras famílias e conservando ainda, quase sem alteração, os seus costumes. Quanto à família Montes, ainda existem numerosos descendentes desta família, não especificamente na região dos Inhamuns, mas distribuídos por todo o estado do Ceará. E é isso, minha gente. Chegamos ao fim desta longa narrativa. E se você tiver gostado deste conteúdo narrado, não esqueça de dar o seu like e de compartilhar o vídeo com outras pessoas, e certamente poderá contribuir bastante para alguma pesquisa dela. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Um forte abraço.